Você sabe por que muitos católicos deixam a nossa Igreja Católica e vai para o meio protestante e procura outras igrejas e congregam nessas igrejas protestantes? Eu vou te falar a partir de agora porque isso vem acontecendo. É tentação do demônio? Não, não é tentação do demônio. Eu vou explicar tudo agora, a partir de agora para você. Beleza? Olha, gente, muito boa noite para você. Muito obrigado pelo carinho da tua audiência. Quero agradecer a você que está se tornando membro do nosso canal. Agradecendo a você que está se tornando inscrito no nosso canal. Convide. Vamos fazer o seguinte? Convida mais duas pessoas. Duas pessoas nessa noite para se inscrever no canal Soldado Católico. Tudo bem contigo? Posso entrar na tua casa? Opa! Você me dá licença? Posso entrar aí? Posso te fazer companhia nesses 20 minutinhos? Hoje é 20 minutos porque eu vou usar a Bíblia. Eu vou usar o texto bíblico. E quando eu uso o texto bíblico, eu sempre demoro um pouco mais porque me vem bagagem e eu tenho que expor, eu tenho que explicitar, eu tenho que botar pra fora. Beleza? Tudo bem contigo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A cada dia que passa, as pessoas estão deixando de ser católicos para se tornarem protestantes. Procuram qualquer igreja que se encontra por aí, pelas ruas da cidade, pelas esquinas das ruas, e se tornam protestantes. E dizem ele, agora eu aceitei Jesus, agora eu encontrei com Jesus, agora eu sou crente, agora eu sou evangélico, agora eu sou de Jesus. É assim que as pessoas dizem. Muitas delas enganadas, muitas delas nem sabem o que estão fazendo, nem sabem que direção está tomando, mas as pessoas estão saindo da Igreja Católica. Esta estatística, será que acertei? De que os católicos estão crescendo? Não, não é verdade. Tá? As revistas mais famosas do planeta, não é essa notícia que traz para nós, não. Pelo contrário, a igreja está entrando em declínio. A minha igreja está entrando em declínio, a começar lá por cima pela hierarquia. Vejam como é que estão os seminários. Veja o vazio que estão os seminários. Sim. E muitos deles que estão se tornando padre hoje não é por vocação, é por profissão. Muitos dos que estão sendo formados hoje, se ordenando sacerdote, estão se ordenando sacerdotes empresários. Isso, sacerdotes empresários. A nossa igreja está perdendo terreno. Sabe por que as pessoas estão deixando a Igreja Católica, gente? A minha igreja? Porque elas ficam num vazio tão grande, tão intenso. Elas querem preencher esse vazio, não encontram apoio, não encontram uma base, não encontram conhecimento, não encontram uma catequese, não acha que eles acolhem, não acha que eles abraçam. E o que acontece? Eles se tornam protestantes. Vão procurar um lugar pensando que lá vão se preencherem. É aí que as pessoas se enganam. Pelo vazio que elas estão vivendo dentro da Igreja Católica, elas vão para outras igrejas tentando preencher aquele vazio. E eu vou dizer, biblicamente, por que esse vazio? Os fiéis estão tendo esse vazio. Escute só a palavra de Deus.
Ezequiel, vamos pegar o livro de Ezequiel no capítulo 34, a partir do versículo 2, que diz assim: assim diz o Senhor Javé, ai dos pastores que só cuida do seu próprio pasto, não é o seu rebanho que deve pastorear os pastores? Escuta essa, igreja. Você que é católico, escuta essa. Vós bebei o leite, vestida a lã, matai os novilhos mais gordos, sacrificai tudo isso sem nutrir o rebanho. O rebanho está se perdendo porque não tem nutrição, não tem quem cuida do rebanho. Você quer ver? Eu vou te fazer a pergunta. Eu vou te fazer uma pergunta. Você que é católico, você é católico? É, né? Você dá oferta, você paga o dízimo, você frequenta a igreja todo dia, você vai à missa todo dia. Você é católico praticante, não é verdade? Quantas vezes o teu padre já foi visitar a tua casa? Me diz aí. Diz aí nos comentários. Eu quero ouvir, eu quero ver nos comentários. Eu quero ler nos comentários. Você é católico desde criança, né? Desde que você nasceu, você é católico, não é verdade? Pronto. Você é a ovelha e o padre é o pastor, não é verdade? Me responde o seguinte: quantas vezes, nesses 50 anos de católico que você tem, quantas vezes o seu padre, o seu pároco visitou a sua casa, visitou a sua família? Eu quero saber. Beleza? Continuando o texto bíblico. Versículo 4 do capítulo 34 de Ezequiel. Vós não fortalecei as ovelhas fracas e doentes, não tratai as feridas das ovelhas, não curai as transviadas, não reconduzi a perdida, não procurai, e toda tratais com violência e dureza. Veja, você frequenta a igreja o tempo inteiro, fica uma semana, um mês, 2 meses sem ir à igreja, vê se alguém vai lá procurar você. Vê se alguém da igreja vai lá procurar você, saber por que você não está indo à Santa Missa, saber por que você não está frequentando grupo de oração, saber por que você não está indo para a celebração dominical. Veja se alguém vai lá te visitar e perguntar se você tá, por que você sumiu, por que você não está indo mais à igreja. A pastoral da acolhida, cadê? Cadê o acolhimento? Então esse vazio que as pessoas sentem afasta as pessoas. E aí as pessoas querem preencher aquele vazio. Eles querem uma direção. E por não encontrar na minha igreja católica, eles vão procurar outras igrejas. É triste, mas é a realidade. É triste ter que falar isso, mas é a realidade. Volto a te fazer a pergunta. Volto a te fazer essa pergunta. Você frequenta a sua igreja católica há quantos anos? 20, 30, 40, 50 anos? Pronto, beleza. Me responda nos comentários embaixo quantas vezes o teu padre foi te visitar. Quantas vezes você recebeu a equipe de acolhida da igreja na tua casa para te dar uma direção, para saber por que você não está indo para a igreja? Eu quero saber, comenta aí embaixo. Vamos continuar. Versículo 5 do capítulo 34 do livro do Ezequiel vai dizer o seguinte: assim, por falta de pastores, as ovelhas se dispersam, e nessa dispersão, elas procuram qualquer pastagem. Vejam, as pessoas, por falta de uma direção, por falta de um acolhimento, qualquer igreja que elas encontram por aí nas esquinas das ruas, elas entram. Eu tenho testemunho de pessoas que me dizem: irmão, hoje eu sou protestante porque não achei acolhimento na minha igreja católica. E é interessante a fé dessa pessoa. Essa pessoa mora em São Paulo, precisamente na cidade de Iracemápolis. Ela disse: eu amo Nossa Senhora, eu amo a mãe de Jesus, Maria de Nazaré, eu amo. Mas eu hoje não estou mais na igreja católica, porque quando eu mais precisei, na minha dor bati na casa do padre e ele não me atendeu. Na minha dor, eu procurei as pessoas da igreja católica e eles não me atenderam. A primeira igreja que eu encontrei a porta aberta, eu entrei e lá eu fui acolhido. Sim, é um testemunho de uma irmã conhecida minha amiga, que mora em Iracemápolis, São Paulo.
Entende? Aonde que está doendo? Sabe? Aonde que a ferida na alma, a brecha está sendo explícita? Escute. Versículo 5 do livro de Ezequiel. Tá? Você que tem a Bíblia, pega aí comigo. Ezequiel capítulo 34, versículo 5, diz assim: por falta de pastores, as ovelhas se dispersam, e sua dispersão as levam a procurar qualquer pastagem. E elas estão à mercê de todas as feras. É isso que os pastores protestantes querem. Que você vá para lá, que você saia da igreja católica e vá para lá. Não sabendo você que a igreja católica é a igreja de Cristo. Não sabendo você que a igreja católica é a igreja cristã primordial. A igreja da mãe de Jesus. A igreja do Filho de Deus. Portanto, a igreja de Deus. Mas vejam, versículo 6. Minhas ovelhas vagueiam em toda parte, sobre as montanhas e sobre as colinas. Ela se acha espalhada sobre toda a superfície da terra, sem que ninguém cuide delas e a ponha no curral. Você frequenta a igreja há 30 anos. De repente você teve que dar um tempo. Ninguém vai lá saber porque você não está indo. Ninguém. Ninguém vai lá saber. Entende? É a ferida da alma. É a ferida do coração. Pois bem, pastores, escutai a palavra do Senhor. Por minha vida, oráculo de Javé, já que por falta de pastor, minhas ovelhas foram entregues à pilhagem e serviram de pasto às feras, pois os meus pastores não têm o mínimo cuidado com elas. E que, em vez de pastoreá-los, só têm procurado fartar eles próprios. Por isso, escutai, pastores, o que diz o Senhor. Vou castigar esses pastores. Vou castigar esses pastores. Vejam nos últimos tempos as aberrações que nós sabemos de líderes religiosos. Então, esse negócio, fulano era católico, agora é protestante, Satanás entrou na vida. Não, não foi Satanás, não. Tira Satanás deste meio, tá? Tudo é Satanás, tudo é Satanás, tudo é Satanás, nada disso. É falta de amor, é falta de irmandade, é falta de fraternidade, é falta de ver que aquele católico não está mais na igreja e ir atrás daquele católico e perguntar: irmão, o que está acontecendo, irmão, que você nunca mais foi à missa? O que está acontecendo, irmão, que você nunca mais foi ao grupo de oração? O que está acontecendo, irmão, que nunca mais você compareceu ao culto dominical? É, acolhimento, ir ao encontro da ovelha perdida. Jesus deixou os 99 para trás e foi atrás daquela perdida. E ele disse: não são os sãos que precisam de médico e sim os doentes. Portanto, eu vim para as ovelhas perdidas da casa do meu pai. E vocês, sacerdotes do Altíssimo, o que estão fazendo? Vocês estão indo em busca das suas ovelhas perdidas? Vocês estão indo visitar suas ovelhas? O que vocês estão fazendo? É a ferida da alma, é a ferida do coração. Essa ferida precisa ser sarada. Tem muita gente ferida. Tem muita gente ferida precisando de uma direção, precisando de um abraço, precisando de uma conversa, precisando de um acolhimento. Tá faltando isso. Tá faltando isso, por isso que as pessoas estão correndo da igreja católica. Tá faltando isso. Eu peço a Deus que Ele derrame sobre nós a sua graça. Que o Espírito Santo de Deus tenha misericórdia de nós. E não deixe a gente mudar a direção. Que o Espírito Santo nos assegure. Mas que é triste. É triste. A nossa situação é lamentável. A igreja passa por uma crise lamentavelmente. Já começando lá de cima. Veja o cardeal Chuco. Vejam o cardeal Chuco. Vejam. Sabe? Dói na nossa alma. Dói no nosso coração. Mas é a realidade que está acontecendo.
É a realidade que está acontecendo. Você vai se confessar, tem que marcar para daqui a 2, 3 meses. Para daqui a 15 dias, para daqui a 20 dias. Tudo agora tem que marcar nas igrejas, no geral. No geral. Mas graças a Deus que ainda tem igreja, que a hora que você chega, as portas estão abertas e o sacerdote está lá sentado com uma história paramentado, esperando você para te dar absolvição, esperando você para pedir a Deus o perdão para seus pecados. Ou seja, ele é a pessoa de Cristo na confissão e no altar. Portanto, ainda existem igrejas abertas sim, aonde você pode entrar e lá está o sacerdote para te perdoar, para te abençoar, para te abraçar, para te dar uma direção. E ainda existe sim. É só você sair que você encontra. Mas a nossa situação, só Deus e a Santíssima Virgem Maria. A Igreja Católica tem atravessado momentos difíceis da vida, situações delicadas, mas é a Igreja de Cristo. A igreja tem sofrido sim, os filhos da igreja têm sofrido sim, mas a Igreja Católica continua sendo a Igreja de Cristo. Portanto, meu irmão, aconteça o que acontecer, aguenta firme, aconteça o que acontecer, não saia dela, não saia dela. Mas o livro de Ezequiel é claro. A leitura do profeta Ezequiel é claro. Os pastores não estão cuidando de suas ovelhas. Os pastores estão preocupados com si mesmo. Não há preocupação com as suas ovelhas. E eu termino esse vídeo perguntando o seguinte. Você tem quantos anos de católico? 20, 30, 40, 50 anos? Quantas vezes o padre visitou a tua casa? Quantas vezes o padre visitou a tua família? Não é só o padre não, são os pastores das outras igrejas também, certo? Então, meu irmão, minha irmã, é o profeta Ezequiel que está nos dizendo, é o profeta Ezequiel que vai nos dizer, ai daquele líder que veste da lã da ovelha, que bebe do leite da ovelha, que se nutre com o que a ovelha oferece e não presta a mínima atenção e o cuidado daquela ovelha, Deus vai castigar, Deus vai descer a sua mão poderosa e vai castigar, conforme nos garante o profeta Ezequiel. Aí na sua casa pegue o capítulo inteirinho do profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 34. Pegue, leia todinho esse capítulo da Bíblia, o livro do profeta Ezequiel, capítulo 34. Leia ele todo, para você entender o que é que está acontecendo atualmente na nossa Igreja Católica. Na nossa Igreja Católica. Deixa eu passar aqui e dar meus parabéns a Pedro Regis. Pedro Regis, ali da cidade de Anguera, um amigo que eu tenho. Dá meus parabéns para você, Pedro Regis, porque muitas vezes você tem coragem, você vem aqui, tá, em rede social, dar a cara a tapa, falando a verdade. Tá? Parabéns para você, continue assim. Beleza? Então, gente, eu gostaria de terminar esse vídeo dizendo para você, o profeta Ezequiel, ele é muito sábio nessas profecias, e eu tenho certeza que o anjo de Deus, quem ditava essas mensagens para ele, o próprio Deus, oráculo de Javé, é um oráculo, ou seja, a palavra santa, é a palavra que Deus exprimia, tá? Intrinsecamente o profeta Ezequiel sentia e ele expelia para o povo. E assim eu e você, nós somos chamados a desbravar esse mundo de meu Deus do céu com a palavra de Deus, com a verdade. Com a verdade. Nós estamos vivendo um modernismo sacerdotal católico que não podemos aceitar. Os padres modernistas estão acabando com a igreja. Nós, católicos de verdade, não podemos aceitar de forma alguma. Que o Espírito Santo cuide de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Aguenta firme, meu irmão.
Aguenta firme, minha irmã. Permaneça na tua igreja católica. Não saia por nada disso. Por nada desse mundo. Beleza? Deus te abençoe, os anjos te protejam. Que o Senhor Todo-Poderoso abençoe a cada um de nós. Muito obrigado a você que continuou comigo até agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.